Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Continua todo mundo aí firme. Sei que são várias disciplinas, todos os professores estão trabalhando à sua maneira, mas nós aqui hoje vamos aproveitar para dar continuidade à nossa análise do artigo 157. Temos uma última majorante para trabalharmos, ficou para o final, então, o inciso 5º do artigo 157, parágrafo 2º, tá? Nós vimos todas as majorantes, não vimos essa do parágrafo 2º, inciso 5º, que diz que a pena aumenta-se de 1/3 até a metade se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Pois então, pessoal, temos muitas coisas interessantes para falar a respeito desse inciso 5º. A primeira delas é fazer uma contextualização no tempo de quando esse inciso 5º entrou em vigor, lá na década de 90, mais precisamente 1996. Então, naquela época era uma época em que os bancos estavam em franca expansão que diz respeito a atendimento por caixa eletrônico. Então, se eu tivesse uma necessidade hoje, às 2 da manhã, ou melhor, amanhã, né? Porque agora são, aqui para mim, eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês às 9h27 da noite, de segunda-feira, então amanhã de manhã, dia 7 de abril, vocês vão estar assistindo esse vídeo sobre roubo amanhã de manhã. Mas então, se essa madrugada, antes de vocês assistirem esse vídeo, eu resolvesse, lá na década de 90, sacar todo o dinheiro que eu tenho na minha conta no banco, nossa, agora o governador nos devendo salário, aí não tá fácil acumular nada. Mas se eu tivesse lá na década de 90 um dinheiro qualquer, que fosse ele, qualquer quantia que eu dispusesse no banco, se eu quisesse ir às 2 da manhã sacar esse dinheiro, eu tinha essa possibilidade, claro que limitada ao valor que estivesse estocado no caixa eletrônico, né? Mas foi quando surgiu o caixa eletrônico, não tinha limitação de saque, que hoje o banco tem limitação de saque diária, e não tinha limitação de horário também. Então, o que acontecia? Isso facilitava aqueles crimes que a gente chama de sequestro relâmpago. Vocês com certeza já ouviram falar do sequestro relâmpago. O que é o sequestro relâmpago? O sequestro relâmpago se configura, caiu aqui, se configura quando o autor do crime, ele, mediante violência ou grave ameaça, ele pega a vítima, então, né, em qualquer lugar que a vítima esteja, obriga ela a ir até a agência bancária, até o caixa eletrônico, obriga ela a fornecer a senha da conta bancária e com tudo isso consegue lograr êxito em sacar o dinheiro da conta bancária da vítima. Isso acontecia muito nessa época e o legislador não tinha, então, nós penalistas não tínhamos um enquadramento devido para esse tipo de conduta. O legislador, então, após muito estudo, muita avaliação das comissões que fazem a análise jurídica das questões todas que são objeto de novas leis penais, né, incriminadoras, achou interessante incluir esse dispositivo aí no parágrafo 2º do 157 para aumentar a pena, então, do crime de sequestro relâmpago, tá? Para punir com mais rigor, fazendo com que os autores dos sequestros relâmpagos na época, um crime que estava bastante em voga naquela época, se intimidassem através da pena e não cometessem esse tipo de delito, tá? Assim que a lei entrou em vigor, lá em 96, esse inciso 5º aí entrou no Código Penal, no atual parágrafo 2º aqui, então, né, do 157, a doutrina não deixou barato. A doutrina criticou sobremaneira a atuação legislativa, querendo dizer o seguinte: o legislador tentou, de todas as formas, punir com maior rigor o sequestro relâmpago, porém o legislador errou crassamente o tipo penal. O artigo 157 não é o crime cuja incidência ocorre
quando tem a conduta do sequestro relâmpago. Quando a gente está falando do crime de sequestro de relâmpago, a gente não está falando de roubo, a gente está falando de extorsão, do artigo 158, portanto, que é o próximo artigo que a gente vai analisar, então, no próximo vídeo aí, assim que a gente conseguir falar sobre latrocínio também, que é o parágrafo 3º desse artigo 157, né? Então, o que a doutrina disse? Que o crime de sequestro relâmpago se trata de extorsão e não de roubo. Portanto, agiu mal o legislador colocando esse inciso com esta justificativa de punir com mais rigor o sequestro relâmpago, porque não vai punir com mais rigor esse tipo de crime. Esse inciso 5º, ele tem razão de ser e ele tem aplicação, sim, mas para uma outra situação, ele tem aplicação para quando esta restrição da liberdade da vítima não for condício sine qua non para a prática do crime. Deixa eu explicar melhor, tá? Gravem aí, por favor, gravem aí o que eu vou dizer agora. Existe uma diferença fundamental entre o artigo 157, o roubo, e o artigo 158, a extorsão. Essa diferença fundamental se chama comportamento da vítima. No artigo 157, o comportamento da vítima, ó, é completamente desnecessário, não importa o que a vítima vai fazer, se ela vai efetivamente entregar o bem, quando o autor do crime diz, isso é um assalto, apontaram para a cabeça da vítima, a vítima, né, entrega a carteira, ou o autor do crime toma a carteira da vítima. Não faz diferença, o comportamento da vítima é dispensável, não concordam? Agora, no 158, no crime de extorsão, o autor do crime vai querer que a vítima faça alguma coisa, não faça alguma coisa, deixe de fazer alguma coisa ou faça de outra forma, tá? Alguma coisa mediante violência ou grave ameaça. Então, pessoal, no 158, que se chama extorsão, o comportamento da vítima é indispensável. O comportamento da vítima é imprescindível. O comportamento da vítima é algo sem o qual o crime não se consuma em hipótese alguma. Então, vamos voltar para o sequestro relâmpago. De 0 a 100, qual é a chance que o assaltante tem de retirar o dinheiro do caixa eletrônico se a vítima não der para ele a senha? Qual que é a chance? Se a vítima disser, não sei, esqueci, perdi a senha, ela pode até morrer, né? Levar um tiro na cabeça. Mas se a vítima não tiver um comportamento, um agir dela, no sentido de conferir a senha para o autor do crime, qual é a chance que ele tem de levar o dinheiro da vítima? Nenhuma, não é? Zero chance. Significa que o crime do sequestro relâmpago não é roubo. Porque no roubo, o que eu falei para vocês? O comportamento da vítima é, ó, pouco importa, né? Não é, é dispensável. Não é assim? Então, pessoal, andou mal o legislador quando tentou justificar o inciso 5º como um crime no crime de roubo no que diz respeito ao sequestro relâmpago, tá? Porque o sequestro relâmpago se trata de extorsão. Quando a gente for falar da extorsão, eu vou falar para vocês qual é inciso, qual é parágrafo que se encaixa o sequestro relâmpago, mas não é no inciso 5º do artigo 157, parágrafo 2º, tá? O que a gente vai encaixar então nesse 157? Ops! Eu comprei um tripé aqui para fazer a minha gravação, mas não é um tripé tão profissional assim. Depois eu mostro no final do vídeo, eu mostro para vocês o meu tripé aqui na minha mesa, vocês vão ver que é um tripé daqueles, parece umas molinhas, sabe? Cada pouco ele tá caindo aqui. Mas foi a única coisa que eu encontrei aí no mercado, então vocês me desculpem aí o improviso, tá? Pelo menos vocês dão umas risadas aí. Bom, vamos acompanhar o raciocínio, tá? Para que serve esse inciso 5º aqui, parágrafo 2º do 157? Então, vamos retomar. O inciso 5 diz: a pena aumenta-se de 1/3 até a metade se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade, tá? Atenção! Vai ser aplicado esse inciso 5º aqui para as hipóteses onde há uma restrição da liberdade da vítima que não é necessária, indispensável para a prática do crime, senão seria extorsão. Então, esse inciso 5º aqui representa uma maldade, uma mera maldade. A pergunta que vocês vão fazer vão olhar para a cena do crime, para o criminoso, para o fato que for a submissão de vocês, para vocês analisarem, e vão perguntar assim, meu Deus, precisava fazer isso?
Se a resposta for não precisava, então vocês vão estar diante da hipótese do inciso 5º. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Fato concreto que aconteceu aqui em Erechim. Um cidadão que era vendedor, né? Que era esses representantes comerciais, né? Ele estava num hotel que fica lá nas proximidades do trevo da FRENAP e ele estava saindo de lá e parou no trevo, então, né? Para dar passagem preferencial para os veículos, e quando ele parou no trevo, isso era logo depois do almoço, né, tava saindo do hotel, logo depois do almoço, parou no trevo, quem saltou da moita? De um lado craqueison, do outro lado maconha, né, ambos de arma em punho, né, anunciaram assalto para esse representante comercial, fizeram ele ir para o porta-malas do veículo, né? Não nesse primeiro momento eles jogaram o sujeito para o banco do carona, mas aí entraram no veículo, craqueison dirigindo o veículo. Quando saíram de um local onde tem pessoas, né, que pudessem, para não serem vistos, colocaram essa vítima no porta-malas e ficaram circulando com esse indivíduo um tempo, né, até decidir o que eles iam levar. Por fim, levaram o note do indivíduo, levaram a bolsa que tinha as coisas que ele tinha para venda, né, como representante comercial, levaram os objetos pessoais, relógio, celular, carteira, dinheiro, cartão de crédito, cheque, etc, etc, tá? E abandonaram esse veículo num local ermo com esse indivíduo preso no porta-malas. Agora vem a pergunta: precisava fazer isso com o indivíduo para levar as coisas dele? Não precisava. Foi uma maldade? Foi uma maldade. Então, aqui está a incidência do inciso 5º, tá? O autor do crime mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade, tá?